Vamos dar início agora ao debate sobre novas tecnologias e comunidades de aprendizagem. Convidamos para o debate a professora do Colégio Bandeirantes, em São Paulo, Cristiana Matos Assunção, coordenadora de Tecnologias Educacionais. A professora do Instituto Monsenhor Hipólito, em Picos, Piauí, Andréia Vitorino Marcos, coordenadora de Informática. A professora do CIEP Adão Pereira Nunes, no Rio de Janeiro, Gisele Cordeiro, coordenadora pedagógica. E como mediadora, Cora Ronay, jornalista do Globo. Passamos a palavra a Cora. Bom dia para todo mundo. Nós vamos continuar mais ou menos no mesmo tom que o professor adotou, de perguntas e respostas, porque eu acho que é o que todos aqui estamos interessados em fazer, perguntas e o professor responder. Podemos inverter também o processo, se eu quiser. Eu gosto mais de fazer perguntas, mas... Então, pronto. Enfim, nós vamos ter esse debate aqui. Depois, a gente ainda vai abrir para umas perguntas de vocês também. Então, quem não conseguiu perguntar, não precisa ficar triste, que ainda vai ter uma segunda oportunidade. Vamos, então, começar com você. E daí a gente segue a ordem até lá e volta, enfim. E pode se interromper também, eu acho, porque não adianta a gente ficar com uma coisa muito formal com uma pessoa como o nosso professor aqui. Aliás, eu vou até fazer uma confissão diante do que ele falou. Eu sou uma pessoa que fugiu da escola. Eu gosto muito de aprender, mas eu detesto aulas. Então, com 16 anos, quando eu achei que eu já estava adulta, é engraçado, a gente tem umas certezas muito grandes quando a gente tem essa idade. Eu fui-me embora e larguei tudo para trás. E os meus pais, que eram professores, ficaram muito apavorados. Eu venho de uma dinastia de professores. Mas, no fim, acabou dando certo, eu me salvei, está tudo bem. E eu me diverti muito no tempo que eu passei fora da escola. Enfim. Faço a pergunta? Bom dia. Primeiro, quero agradecer aos organizadores o convite. É uma honra estar aqui, perto do professor José Pacheco. Então, perguntas há muitas, né? Eu tenho trabalhado desde 98 com capacitação de professores nas escolas. Trabalhei num projeto em Nova York, quando estudei lá. 39 escolas, entrando na internet, entrando a parte de... Eu vi uma escola onde a diretora... ela colocou um computador para o aluno, fez toda a diferença. A escola dentro do Harlem, que tinha todos os desafios que nós conhecemos, tinha detector de metal na porta, a gente entrava, os alunos, você tinha que fazer reunião de pais e mestres, às vezes era dentro da prisão, porque o pai estava na prisão. Então, era uma coisa assim, os desafios que a gente conhece, e eu vi uma transformação muito grande lá. E começou na diretora. Então, a minha pergunta para o professor José Pacheco é a seguinte: se a escola como ela existe hoje, já existem essas transformações dentro do contexto, quais são os pontos chaves que a gente tem que lidar realmente para que a gente veja essa transformação de relações que o senhor está falando, de mudança de valores? É possível a escola como ela existe hoje, ou vai ter que ter uma revolução total e apagar tudo e começar do zero? Fazem-me perguntas que eu tenho dúvidas de saber responder, mas vou dizer aquilo que eu penso, não é? Aquilo que eu faço. Primeiro, eu acredito na remissão da escola. Eu sou professor, eu defendo a escola. Mas não aquela escola que eu tive e de onde tu fugiste, e ainda bem. Aliás, não foi caso isolado. Da história diz-nos que houve um jovem que saiu aos 12 anos, porque era considerado uma pessoa
que só passava a vida fazendo riscos e algo que as pessoas não entendiam, devia ter qualquer problema mental. Esse jovem saiu da escola aos 12, chamou-se Pablo Picasso. Depois houve outro que saiu aos 13, porque estava sempre distraído, não ligava à aula. Esse homem que saiu aos 13 chamou-se Einstein. Outro saiu aos 10, porque diziam que ele era atrasado mental, retardado mental, também porque era outra etnia. Esse homem foi Mahatma Gandhi, saiu aos 10. Steve Jobs, quando foi para a universidade também, pouco aproveitou, só aprendeu a fazer caligrafia. Então, temos aqui uma série longa que te podes orgulhar de pertencer. Em relação à possibilidade de mudança desse modelo, que leva a que aqueles que querem ser saiam, embora muitos aguentem e sejam grandes também, mas aí, apesar da escola. Então, o que é possível fazer-se? Eu tive uma experiência muito dolorosa em vários momentos. Quando eu procurava esse cumo, antes de mais nada dizer que acho louvável e extraordinário esse trabalho que fizeste, em que participaste. Aquilo que eu vou dizer não põe em causa, de modo algum. Eu penso que devemos aproveitar, sintetizar e não estar a negar a importância desses projetos. Mas quando eu comecei a perceber que não podia ficar sozinho, essa foi uma das primeiras grandes decisões. Nós juntamos-nos uns com os outros. Uma escola não é um gueto de infância onde, em espaços justapostos, professores solitários ensinam alunos solitários. Não. As pessoas agem umas com as outras, não é? Porém, os problemas surgiram de imediato. Porque o peso cultural é imenso. E o primeiro grande obstáculo fui eu. Depois foi o outro professor. O maior aliado de um professor é o outro professor. E o maior inimigo do professor que quer fazer diferente é o outro professor. E isto é doloroso também de perceber. Quando já tínhamos os professores juntos, outro grande princípio de mudança é respeitar aqueles que não querem mudar. Respeitá-los, porque são mais prudentes. Depois, perceber que tudo o que é diferente perturba e que o sistema reage. E tivemos problemas com o poder público. Eu estou a falar de formação experiencial. Estou a falar de algo concreto, fundamentado teoricamente, porque não há nenhuma prática sem teoria. Mas estou a falar de uma vivência para responder como é que se pode sair disso. Aí nós tínhamos um poder público que tentou destruir-nos. Um prefeito que era, enfim, um nepotista, um prepotente, um corrupto, coisa que não existe no Brasil, mas em Portugal há 40 anos havia. Então, o que nós fizemos, eu fui prefeito da minha cidade. Pronto. Grandes males, grandes remédios. O prefeito não servia, o poder público estava contra. Acabámos com o prefeito, eu fui prefeito, e depois percebi que havia outro nível de dificuldade. O sistema em si. O Ministério. Porque se o Ministério da Educação fosse extinto, tudo melhoraria. Mas como continua, nós vamos ter que aguentar. Então eu fui para conselheiro do Conselho Nacional de Educação. E fui percebendo, do macro para o micro, todas as dificuldades, os patamares por onde eu tinha passado. Bom, o que eu posso dizer é que não há uma receita, uma resposta. Mas que acredito que as pessoas são pessoas inteligentes, críticos, reflexivos das práticas, aquilo tudo que a teoria fala, mas não se faz. E há uma regra básica que eu tenho, e peço desculpa que eu tenho dito muita besteira, vou dizer mais uma. Quando nós procuramos as soluções para a mudança, tendemos para estudar o quê? A teoria, as teses. Foi uma surpresa dolorosa também que eu tive. É que quem escreve não faz, e quem faz não escreve. Percebem? Então, é verdade. Você sabe que aqui a gente tem, isso se diz através do ditado, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? E quem não sabe ensinar faz formação de professores. Então, e quem não sabe fazer formação de professores faz formação de formadores de professores. É o princípio de Peter. Não, é terrível isto. Porque quem faz, e há certamente aqui muita gente que faz,
faz coisas extraordinárias, mas porque tem de trabalhar em mais que uma instituição, porque o salário é pouco e tal, não tem tempo para escrever. Quem tem tempo para escrever? Aqueles como o Piaget, que nunca foi professor, não sabe o que diz, mas escreveu. O Vygotsky, que nunca foi professor, escreveu. E toda essa gente. É evidente que é preciso ler o Piaget todo. E o Vygotsky, L'Oréal, Leontin, Bakhtin, toda a gente. Para nos emanciparmos desses teóricos, não é? E aproveitarmos aquilo que eles nos podem dar. Resumindo, como é possível? Para romper o paradigma dito convencional, é deixar que a escola seja um arquipélago de solidões para ser a contextualização de um projeto de comunidade, todos com todos, mediatizados pelo mundo. Com autonomia, que parte da assunção do projeto pela comunidade e da fundamentação teórica das práticas. O professor faz coisas extraordinárias e não sabe dizer porquê. Eu pergunto, eu não sei se aqui alguém dá aula. Se der, acho que bem que dê. É preciso dar muitas aulas para se compreender que não se deve dar aula. Eu dei muito, até que diz, olha, não devo dar. Mas se eu perguntar, por exemplo, porquê é que dá aula? Ou seja, perguntar o nome de um teórico, de uma teoria, de uma evidência científica que fundamenta a existência da aula. Alguém sabe? Não há. Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Sabem? Ok. Então temos aqui um problema sério. Como é que se muda? Fundamentando. Quando há muitos anos atrás nos diziam, vocês têm que ter série, têm que ter aula, têm que ter turma. Nós perguntávamos, porquê? Porque está na lei. A seguir nós perguntávamos, porquê é que está na lei? A lei tem que ser bondosa, de bom senso. Já o Immanuel Kant falava disso. Então, nós temos, meus amigos, para que mudem, nos assumirmos como pedagogos, que somos, com um mundo profissional definido e com os saberes que outros não têm. Eu não posso aceitar, eu não cumpro as leis feitas por um palhaço na Câmara em Brasília. É isto que é preciso perceber-se. Eu não me referi ao Tiririca. Bom, esta ainda foi pior. Bom, vamos ver se isto começa a entrar nos eixos. Para mudar, é preciso colaborar, cooperar. Eu dou-me bem com o Ministério do Brasil. Dou-me bem com gente maravilhosa como Jacqueline Moll, a Susana Pacheco, da Mais Educação. Coisas lindas que se estão a fazer no Ministério. Mas que praticamente é incomunicável, porque a prática da educação integral não é de educação integral, é de tempo integral. Não é? Parei. É possível. Há uma gramática, entre aspas, que eu não ouso recomendar. E por aí vai. Obrigada. Andréia. Bom dia a todos. Sou de Picos, Piauí, uma escola privada. Sou incentivadora dos professores para trabalhar com a Chix e incentivadora que o professor possa escrever, colaborar experiências, aproximar, para assim compartilhar o que acontece, o que deu certo, o que não deu certo. Então, o que nós percebemos muito é que nossos alunos, eles não possuem mais sonhos. Os nossos alunos estão diante de várias informações e ficam inquietos. E eu pergunto ao professor José Pacheco, diante do materialismo capitalista, como nós, educadores, podemos incentivar sonhos, se até mesmo sentimos que estamos sem sonhos, para o futuro melhor? Olha, eles não sabem que o sonho é uma constante da vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. É de um poeta português, professor. É verdade que houve, através das novas tecnologias e não só, profundas mutações na base material da nossa sociedade. Que houve uma degradação das identidades locais e, logicamente, que os sonhos de cada um e da comunidade se esbateram. E que a solidão saiu reforçada.
Então será necessário voltar, não é voltar atrás, mas tentar recuperar essa ideia de novas tecnologias ao serviço do sonho. Eu tenho muito medo que considerem que eu tenho respostas, eu estou a comentar apenas. E penso que quem faz isso no Piauí, em Picos, não é? Na cidade do Mel, que eu conheço, tem coragem, porque é chão, sair de Teresina, viajar para o sul, é chão. Eu penso que a cibercultura pode ajudar à aproximação. Ela hoje promove o isolamento, continua a reforçar o isolamento. E que as escolas têm um grande papel nesse capítulo, não é? Dando exemplo de uso cooperativo das novas tecnologias. Quanto aos sonhos, repara, eu falo muito da praxis e peço desculpa quando eu falo da praxis, mas é aquilo, eu falo daquilo que eu faço, ou que nós fazemos. Eu perguntei um dia a uma criança que era cabuladora de aula, lá no Âncora, porque é que ela estava com sono. Ela respondeu, olha professor, esta noite não consegui dormir. Choveu muito e o esgoto entrou dentro do meu barraco. E eu não consegui dormir porque eu durmo no chão. Assim, mas como é que a gente pode resolver isso? E ele perguntou, a escola pode? Sim, com certeza. Vamos fazer um projeto para resolver isso. Ou seja, era uma necessidade concreta, um desejo, um sonho, poder dormir descansado. Para aquela criança era o que ela queria, não é? E descobri o contrário disso quando visitei a casa de um professor e quando fomos jantar, vieram 2 jovens, 17, 18 anos, à mesa, pegaram no prato e desapareceram. Eu presumi que fossem os 2 filhos do casal. Quando eu fui deitar, passei no corredor e vi uma porta entreaberta. Estava um desses jovens lá, no computador. Eu disse, olá, boa noite e tal. Então, estudando? Não. Estou aqui no Twitter. E estás a falar com quem? Com o meu irmão. Ele foi para a balada? Foi? Não, ele está aqui no quarto do lado. Então, isto pode parecer anedótico. Eu já tinha ouvido anedotas deste género. É verdade. Estamos cada vez mais sozinhos e sem sonhos. Não é? Então é preciso recuperar essa ideia, contextualizando as intenções da escola nas intenções da comunidade. A escola não pode continuar a ser um gueto de infância, assim como o lar da terceira idade não pode ser um gueto da velhice. Nós temos que perceber que a escola, já disse o que era, são pessoas, as pessoas são sonhos. Ai daquele que deixe de sonhar. Os jovens têm sonhos adormecidos, porque não acreditam que a escola os concretize. E uma das grandes funções é exatamente essa, detectar dons, detectar sonhos, e para isso é preciso um trabalho de aprendizagem de um para um, não de um para todos como se fosse um só. Onde é que está o sonho coletivo? No sonho de cada um. Eu sei que não respondi, mas posso mandar-te um livrinho que se chama Dicionário das Utopias. Podem ler todos, Dicionário das Utopias, onde está esse poema do sonho. António Jadião, podem ir à internet. António Jadião. Meus amigos, eu trabalho na internet. Ou será que ainda estão... Eu fico espantado quando vou às escolas e vejo fazer xerox. Xerox? No tempo do digital, xerox? Para quê? Por acaso eu trouxe os papéis aqui para escrever aquilo que vós perguntais, mas... Depois a gente conversa. Realmente, a escola é um ambiente que deve ser encantador para os nossos alunos. O professor precisa, a cada dia, estar encantando o seu aluno. E o currículo acaba prendendo muito o professor e distanciando ele dessa função. A partir do momento que ele começa a encantar seus alunos com o conteúdo que ele pode vivenciar fora da escola, trazendo esse assunto para a escola, socializando, está aí o Facebook para mostrar que a sociedade ela pode estar interligada também nas redes sociais, porque a escola é o maior campo social. Mas permite que eu faça uma pequena observação. Concordo com o que tu disseste, mas não deves trazer esses sonhos para a escola. O currículo é a comunidade. Os sonhos estão na comunidade, estando na escola. Dou-te um exemplo. Numa comunidade caiçara, bem perto,
O grande sonho era manter a comunidade, resistindo aos grileiros e às tentativas de criar resorts e expulsar os caiçara. O currículo é a comunidade caiçara. O currículo é aquele que os PCNs prescrevem, mas é, sobretudo, técnicas de construção de casa caiçara, de pesca, de construção naval, recuperação de um património de saberes locais, que é o currículo. Então nós temos que perceber que esses sonhos, esses desejos, essas necessidades, não têm de ir para dentro da escola. A escola é a comunidade é a escola. Deixa-me fazer só esta apreciação, sem estar a pôr em causa aquilo que tu fazes, que eu vi que é bem feito. Já estive a perceber lá no livrinho que tu me deste, tem lá coisas interessantes. Ela deu-me um livrinho, não é? Não sou só eu que recomendo livrinhos. Verdade ou mentira? Verdade. Eu vou aprendendo muito. Aliás, aprender é inevitável, mas há mais perguntas. Vamos lá. Eu escrevo sobre tecnologia. E, por causa disso, as pessoas acham que eu defendo a tecnologia sob todos os aspectos, ou me chamam para falar sobre tecnologia, do modo geral. Mas, em relação à escola, eu tenho algumas dúvidas sobre um uso indiscriminado de tecnologia, porque eu acho que, no fundo, é o que o professor falou, a relação é o mais importante. Também, quando a gente usa um papel e um lápis, a gente já não se dá conta, mas isso é uma tecnologia também. Cadernos não nascem em árvores, né? Lápis até nascem, mas a gente tem que cortar aquela madeira e, enfim, transformá-la em lápis. Então, com essas tecnologias com as quais a gente já se acostumou, a gente acha normal. Mas eu, na Índia, vi uma cena tão interessante. Uma vez eu estava numa pequena cidade do interior do Rajastão, o que já significa o interior do interior. E vi várias crianças embaixo de uma árvore e uma moça um pouquinho mais velha do que aquelas crianças, não muito. E todos rabiscavam na terra. Ela era uma professora dando aula para aqueles alunos, evidentemente estavam todos muito bem entrosados, as crianças estavam participando muito daquilo ali, mas era uma situação de pobreza tão grande que ninguém tinha nem material para escrever. Então, eles rabiscavam ali naquela terra com gravetos, e a coisa estava fluindo muito bem. Eu perguntei para ela se eles tinham cadernos. Às vezes eles têm. Mas depende de quando mandam para cá, porque são feitos aqueles donativos, então às vezes vai, às vezes não vai, às vezes o político desvia para não sei aonde. Eu achei até muito familiar aquilo. Mas ali havia uma turma genuinamente empolgada com o que estava aprendendo. Então, havia uma relação muito boa. E já tive essas coisas que as pessoas hoje inventam nomes, como faróis do saber, ou não sei quem, que tem um monte de computadores, e você vê as crianças inteiramente desestimuladas, porque o computador não é nada sozinho. Não adianta nada, você pode botar um tablet na mão de cada aluno, de cada professor, se você não tiver uma relação interessante ali, nada vai rolar, porque não... Inclusive, daqui a pouco, isso tudo deixa de ser novidade, isso ainda tem algum valor de observação e gera congressos e conversas, mas daqui a pouco vai ser feito máquina de lavar ou geladeira, e ninguém parou para discutir se as geladeiras das escolas estão funcionando ou não estão. Eu também já vi isso, já cheguei em lugar que tinha escola com computador, mas a geladeira não funcionava. E eu acho que ter uma água gelada era mais importante ali naquela circunstância do que ter todos os computadores do mundo. Então, no fundo, tudo é o ser humano. E como esse ser humano se apresenta, é mais ou menos indiferente, desde que a relação flua bem, né? Eu estou até me estendendo muito, eu sou só moderadora aqui dessa mesa, Gisele. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, compartilhando, né? Já a colega falou em Facebook, curti muito o que o professor falou e estou compartilhando aqui desde o início com as colegas aqui algumas situações. Eu acredito muito nessa questão da ousadia na educação e principalmente na transformação das relações na escola. E, inclusive, o projeto, né, da minha escola é uma transformação das relações dentro da escola. E quando o professor falou sobre transformação e formação de professores, né, transformação seria o nome mais adequado, falou que ano que vem o projeto Âncora, né, vai estar também fazendo essa transformação e abrindo até residência
Gostaria de saber um pouco mais sobre esse projeto da residência e dessa transformação de professores. Lá no Âncora é uma equipe, é um projeto e que não pretende servir, digamos, de farol, nem de modelo, mas que vai partilhar aquilo que vai descobrindo. E como é brasileiro, feito por brasileiros, com fundamentação brasileira, eu penso que é bom que as pessoas vão até lá, que não precisam de atravessar o mar para ir à ponta ou outro lugar qualquer. O Brasil tem já. Aquilo que nós queremos é exatamente isso, é partilhar, é aproximar. Porque um senhor chamado Zygmunt Bauman dizia num livrinho que ele escreveu que à medida que nós nos conectamos com o mundo, nos desconectamos da realidade. E essa realidade são realidades. E o que nós queremos apresentar lá é uma comunicação com o mundo que permita a realidade direta, porque um computador não tem alma. Nós queremos fazer uma formação que é transformação, fazendo o contacto entre seres humanos, e um contacto que não é meramente cognitivo e transmitido através de um pseudoconhecimento lançado no mundo para conectar ao mundo aquilo que nós vamos descobrindo. É a presença do ser humano, é respirar o mesmo ar, trabalhar, porque essa transformação que nós pretendemos fazer escapa ao modelo tradicional. Lógico. É uma vivência. E é uma vivência que não é modelo. É uma vivência que pode ser adaptada em qualquer lugar ou reinterpretada em qualquer lugar. Nós vamos criar esse lugar de residência para partilhar as nossas dúvidas, para partilhar o nosso crescimento, porque acreditamos que o Brasil, que tem gente, eu não sou puxa-saco, sou cara de pau até, toda a gente que aqui está, e os milhares que andam pelo Piauí e por outros lugares, possam, através da comunicação global, não é? Da conexão com o mundo, ter também a possibilidade da conexão com a realidade concreta de criança, professor, que sofre o drama educativo e que tem as mesmas ignorâncias que os outros têm. E que procura respostas. Porque aquilo que é preciso é religar, é juntar, quer na comunidade virtual, quer na comunidade humana, física, concreta, de uma comunidade que é Cotia, neste caso. Mas não é só em Cotia que isso está a acontecer. Já agora, a novidade vai mais longe. São mais de 100 escolas no Brasil. Curioso que no Rio de Janeiro não tem. Porque também não precisa. No Rio de Janeiro tem bons projetos e, portanto, não precisam que venham as pessoas do Âncora por aí. Que mais dizer? Em relação ao que tu disseste, ou foste tu que disseste, já não sei quem foi que disse, sobre... já sei, sobre a Índia. Sim, fui eu. Nós vamos, eu conheço alguns projetos na Índia fantásticos também, mas nós temos no Brasil coisa muito semelhante. Ouviram falar do Tião Rocha? Lógico, no Vale de Jequitinhonha. Ouviste falar? Não. Pronto, não é pecado também. Mas, internet, Tião Rocha, debaixo da mangueira, nem edifício de escola havia. Agora tem umas land house lá. Então eles utilizam as land house como locos de aprendizagem. Mas o Tião Rocha foi para uma localidade onde não havia sequer edifício de escola e onde a maior parte era analfabeta. Hoje é um grande polo de aprendizagem, no Vale de Jequitinhonha. Tião Rocha é um gênio, está vivo, é mineirinho, foi vizinho dele. Então já não sei qual foi a tua pergunta. A gente estava falando da transformação, professor, da transformação dos docentes, né, para essa nova relação. Porque é uma dúvida, até eu sou do Rio de Janeiro, eu leciono numa escola de comunidade, como a gente fala aqui no Rio, mas não deixa de ser favela, né? Até fiquei curiosa para saber o que significa, mas na favela de Acari, onde o IDH é muito baixo, a gente enfrenta, enfim, todos os problemas socioeconômicos possíveis. E a gente
tem tentado, né, ousado fazer a transformação. E eu percebo que as iniciativas isoladas acontecem. Ontem até, não é de conhecimento de todos, mas a Prefeitura do Rio promoveu o Troféu Reeduca, que reconhece algumas dessas iniciativas. Então, eu gostaria, sim, de saber com detalhes como é que é o projeto de transformação pensado no projeto Âncora, para a gente pensar também os projetos de transformação em cada unidade escolar, respeitando o seu grupo, né, e suas particularidades. Eu, quando falei que no Rio não existe, eu não fui irônico. Eu conheço o Rafael, que trabalha na Secretaria e faz um excelente trabalho. Lógico que também gostaria que o Rafael se aproximasse do Âncora e o Âncora do Rafael. Pronto. Eu não sei se ele está por aí, se estiver, fica ao convite. Nós é que não nos podemos impor. Em relação à favela, tu queres saber mesmo porque é que é favela ou não interessa já? É? Mas alguém quer saber porque é que é favela ou também não interessa? Sim? Sim, ok. É uma pergunta retórica. É muito rápido. Há mais ou menos 110 anos atrás, 120, existia no sertão uma comunidade onde não havia crime, onde não havia dinheiro, onde a propriedade era comum, onde vivia um homem iluminado que lia Campanella e Tomás Moros, chamado António Conselheiro. Comunidade de Montebello, mais conhecida por Canudos. Foi a última tentativa de fazer um Brasil fraterno, igualitário, que não existe. Somos a sexta maior potência económica e o segundo do ranking das desigualdades. Ok. Então, quando surge a Primeira República, ela veio com uma prenda inusitada. 2 marechais alagoanos, o que não pressupõe nada de bom. Então, o primeiro, o Deodoro, pronto, foi aquilo que a gente sabe. O segundo, o Floriano, foi um genocida. E para ele era impensável que uma comunidade livre, autónoma, pacífica, continuasse a existir. Porque a Primeira República, sabemos bem quem foi que a criou. Então ele quis destruir Canudos. Ao fim da 4ª ou 5ª campanha, no mesmo ano em que Floriano morre, 1895, Canudos estava destruída, mas as tropas que tinham destruído Canudos eram quase todas do sul, gaúchos e outros, e o exército estava na penúria e não podia levar os soldados de novo para casa. Eles foram sendo abandonados ao longo da costa e houve um grande grupo que se reuniu no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Esses soldados tomaram consciência de que tinham cometido um crime ao destruir aquela comunidade. E quando decidiram dar o nome à sua comunidade, no Morro da Providência, deram o nome de favela em homenagem aos habitantes de Canudos. Favela é uma planta que resiste ao frio mais intenso do sertão e ao calor mais tórrido do dia do sertão e que é a planta que existe em maior quantidade na região de Montebello ou Canudos. Portanto, favela é poética, não tenho nada de me envergonhar de ter nascido numa favela, eu não falo de comunidade, falo de favela. É uma palavra que significa resiliência, mas que depois foi degradando. É essa a origem da palavra, isto é muito enciclopédico, mas um velhinho é assim. Eu queria acrescentar uma coisinha ainda, mesmo sem escutar a pergunta. Falava-se dos sonhos e falaste da Índia. Eu tive uma experiência na África, numa comunidade de leprosos, doença de ânsia, dos sonhos que eles tinham. O sonho era ter água corrente e que os filhos pudessem sair do gueto. E foi por aí que o projeto de escola que nós criamos nessa comunidade foi. Outro lugar de sonho foi uma escola brasileira que eu visitei no estado do Rio. Mas não interessa, pode ser no estado, é no estado do Ceará, pronto. Quando eu cheguei, estava um jovem a ser jogado fora da sala de aula. A professora aos gritos. Eu sei que aqui ninguém grita, mas lá era. Gritava com o jovem saiu e ela veio exaltada dizendo: "Oh, colega,
pode ficar com ele e tal. Assim, eu fico e tal. É o primeiro dia que ele veio, ele foi expulso da escola, ele não me deixa trabalhar, pá, saia daqui e tal. Eu assim, pronto, está bom, ok. Eu sei que isto não acontece em lado nenhum, mas lá naquele dia foi assim. E eu fiquei com o jovem. O jovem olhou para mim, tirou do bolso um celular de última geração, e começou e olhou e perguntou, tio, aqui tem Wi-Fi? Eu disse, Wi-Fi? Ele, o tio não sabe o que é Wi-Fi? Sim, eu sei o que é o Wi-Fi. Ele sabe a senha? Sim, eu não. Mas porquê? Venha comigo. Eu fui com ele. Estava a decorrer as aulas na escola. Aquele jovem não cabia dentro de uma sala de aula. O sonho dele era outro. A sala de aula não dizia nada. Ele entrou num espaço chamado Laboratório de Informática, que estava vazio. Reparei, estava vazio durante as aulas. Aliás, a biblioteca da escola estava vazia também. Para que é que serve uma escola vazia durante as aulas? Não entendi. Mas isso é lá naquela escola que não é aqui. Então, ele sentou-se junto a um computador. E vem uma senhora ter comigo e disse, esteja descansado, professor, que nós bloqueamos aqueles sites que ele costuma acessar. Ele chegou ontem, hoje foi o primeiro dia de aulas, mas ele ontem já andou para aqui. Assim, sim, nós bloqueamos tudo, ele não vai conseguir. A senhora foi embora, sentemos junto dele e ele entrou nos sites. Ele tinha desbloqueado os sites. Ele foi ao encontro de respostas no Facebook. Ele tinha um conjunto de pessoas com quem ele dialogava sobre futebol e música sertanoja. Aquela coisa que anda para aí, que eu não sei o que é. Mas era o que ele queria. Sertanojo para distinguir de sertanejo, que é outra coisa, ok? Então, esse jovem, o que ele precisa é de respostas para perguntas que ele faz em relação àquilo que ele deseja. Mas mais do que isso, precisa que a escola lhe dê acesso, através das novas tecnologias também, às culturas que ele desconhece. Porque quando eu escuto dizer, creu, funk carioca, é música de favela, eu digo, não é não. Não é não. É aquela que lhes dão, impedindo-os de conhecer outras que estão disponíveis na internet, que estão disponíveis em qualquer área. A escola, para além de não corresponder ao sonho, não compensa, não faz a reparação da privação cultural. E hoje há um problema a acrescentar, é que quem educa nem sequer é a escola. Hoje quem educa nem é a família, é a mídia. A responsabilidade é tão grande. E, portanto, é preciso perceber que os sonhos que a mídia transmite, o sonho do consumismo, o sonho dos Big Brothers e das UFCs e zorras totais e outras aberrações, são o reforço de pesadelos. E se nós não entendemos que esses recursos, as novas tecnologias, somadas aos recursos humanos que a escola dispõe, pode dar oportunidade de acesso a outras culturas que hoje as crianças são impedidas de aceder, então poderemos estar a reforçar essas subculturas em que o sonho é algo que não existe. Estou a falar de coisas que talvez não interessem. Bom, mas continua. Voltamos para a Cristiana. Bom, sua fala me lembrou muito da comunidades de prática, de a gente colaborar um com o outro. Lá em São Paulo, a gente tem um grupo de profissionais de escolas particulares, de universidades, editoras, que nós temos nos reunido desde 2002, mensalmente, e foi crescendo a comunidade. É muito interessante porque a gente vai compartilhando as angústias, as práticas. Ninguém tem a resposta, temos mais perguntas que respostas. E isso daí é um meio muito rico para a gente não se sentir sozinho. E dentro da própria escola também nós percebemos que com o Facebook, coisa que não conseguimos fazer antes, mas com o Facebook os professores começaram a entrar e criar grupos não só com os alunos, mas entre professores. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com tablets e criamos um grupo de tablets para compartilhar dicas, exemplos. É uma coisa que é muito rico. E a gente busca sempre parcerias também, não só com
especialistas de diferentes áreas aqui local, mas também temos contato com outros países, dá para fechar parceria. Isso que é a beleza da tecnologia, ela traz possibilidades de parcerias. A semana passada mesmo estávamos falando com a Tanzânia, que eles estão com muita vontade de trabalhar com professores brasileiros. Os alunos nunca tiveram contato com nada fora do mundinho deles, é uma vilinha de 3.000 pessoas e eles querem conhecer outras culturas. E pensando em tudo isso, a gente, quando cria esses projetos internacionais, a gente percebe que, quando vai buscar parceiros, muitos... Então, a gente fala assim, o que a gente vai usar? Vai usar um Moodle, vai usar um Facebook? E a gente percebe que encontra muitos que estão com tudo fechado. Não pode usar celular, não pode usar Facebook, não pode usar... E aí assim, isso às vezes até é mais difícil conseguir uma escola aberta nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Acho que a gente tem mais garra do que o americano, ele gosta de proibir mais. Então, queria saber assim, sua perspectiva disso, né, dessas parcerias, dessas possibilidades, e sua visão sobre essas escolas que estão fechando tanto, né, com esse medo todo. Qual o conselho para elas? Esses conselhos os velhos dão muitos, mas não os praticam. Eu procuro fugir aos conselhos, mas darei apenas um depoimento breve. Primeiro, interessa-me bastante saber que em São Paulo está a acontecer isso, e depois vou lá xeretar, se me permitires, porque é preciso religar, juntar... Aliás, o nome é Comunidade Praxis. Falou tanto em Praxis, é o que a gente chama. É isso que eu digo, o Brasil é pródigo em iniciativas que desconhece. Então eu faço um apelo muito grande, se poderemos aqui começar a criar uma ágora de conhecimento uns dos outros. Vamos partir daqui, cada qual para o seu estado, cada qual para a sua escola, e perde-se muito depois. Então vamos usar a comunidade virtual para começarmos a trocar figurinha, religar. Isso é preciso. Eu estou interessadíssimo em saber mais coisas do Brasil, que sei muito pouco. Em relação a essas iniciativas, em relação à questão da produção do conhecimento, algo me preocupa. Eu pergunto se a introdução das novas tecnologias nessas comunidades de praxis ou nas escolas comuns que nós temos, se produzem conhecimento. Esta é a minha grande questão. Conhecimento útil. Isso faz-me voltar à questão anterior, a questão de ver tantas iniciativas no Brasil, ignoradas mutuamente, e nós continuamos com resultados pífios, não é? Na escola. Houve alguém que há um tempo atrás me disse, não, com os computadores, com estas iniciativas, as crianças aprendem mais. Aí eu perguntei, e aprendem o quê? Os conteúdos. Aí eu perguntei, e nós aprendemos os conteúdos? Sim, a escola ensina, novas tecnologias vêm a reforçar. Eu perguntei, mas aprendemos mesmo os conteúdos? Com certeza. Aí eu perguntei, e era uma professora ligada a iniciativas inovadoras. Tu andaste no ensino fundamental? Começou a rir, claro. Completaste o ensino fundamental? Claro. Eu posso fazer uma pergunta sobre o conteúdo do fundamental? E ela, com certeza. Tu aprendeste o fundamental todo? Aprendi. Bom, comecei a brincar. Estava assim, muita gente. Eu perguntei, não a ela, mas a toda a gente. Professores, a pergunta que eu vou fazer agora a vós. Todos andaram no fundamental. Todos são inovadores. Todos deram os conteúdos todos a grade curricular do fundamental. Levanta o braço quem sabe fazer raiz quadrada. 1, 2, 3, 4, 5. Eu levo lá papel para fazer. Baixaram. Então, temos então uma plateia de umas centenas largas, uns 20. Nada mal. A segunda pergunta. Qual é a fórmula do cálculo do volume da esfera? Quem sabe, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professores de matemática. Podem baixar. Quem sabe os afluentes da margem esquerda do Rio Negro? Quem sabe os governadores das capitanias hereditárias? Todos, de cima a baixo. Ok. Pergunta final.
com todas as iniciativas, com as novas tecnologias, com tudo o que temos de escola, a pergunta é, nós aprendemos? Ou fazemos acumulação cognitiva, decoreba, vomitamos em prova e a memória esperta esquece? Porque está no computador. Para que é preciso andar 9 anos no fundamental, se aquilo que se retém ao fim de 10 anos, depois do fundamental, estou a falar de pesquisa, é cerca de 13% dos conteúdos. Basta 1 ano, não é preciso 9. Então temos aqui uma questão para resolver. Nós estamos aqui entre pessoas que fazem inovação. Estamos aqui trabalhando modos de melhorar as novas tecnologias para a escola. Estamos aqui a falar de conhecimento. O que é que nós aprendemos na escola? Nem raiz quadrada sabemos fazer e era um conteúdo fundamental. Dizem lá se eu não sou insuportável. Eu faço perguntas terríveis às pessoas. Porquê? Porque é preciso começar a desmitificar tudo isto. As novas tecnologias e as inovações que eu vejo podem não ajudar nada. Podem reforçar um modelo obsoleto. Mas também podem, se organizarem, se criarem massa crítica e se organizarem, contribuir para que as escolas realmente gerem conhecimento. Eu espero que esta seja a via para que nós nos vamos dirigindo. Nós e muitos mais que aqui não estão. Sabe que a raiz quadrada foi um dos motivos pelos quais eu fui embora da escola. Porque eu não entendia por que eu tinha que aprender aquilo, continuo não entendendo, eu estou com 59 anos e nunca, ao longo desses anos, precisei fazer uma raiz quadrada. Nunca tive a menor necessidade. Vocês vão dizer, mas o seu campo de conhecimento é outro. Eu digo, justamente. Não há por que eu aprender uma coisa tão bizonha, desculpe meus professores de matemática, que, aliás, se eu precisasse de uma raiz quadrada, consultaria a internet. Eu acho que há uma modificação a ser feita no ensino fundamental hoje, que é não mais ensinar, se vocês me permitem, quer dizer, eu estou aqui uma pessoa que fugiu daquilo tudo e agora vem deitar falação sobre o que é. Mas deve-se ensinar sempre a pessoa a buscar o que ela quer saber e não a decorar tudo o que ela não precisa. Já encontrei muitos pais e avós muito preocupados que as crianças hoje não vão ter caligrafia, não vão saber fazer as coisas. Elas não precisam mais. O conhecimento que elas precisam hoje é outro. Se a letra dela for muito ruim, não tem problema há quanto tempo a gente não recebe uma carta manuscrita. Se for preciso, a gente vai e imprime. Se não for possível imprimir, a gente vai escrever, o outro vai dar um jeito de ler. Mas é fundamental despertar nas crianças o interesse de descobrir o que elas querem. Quer dizer, abrir as páginas dos livros, de uma certa maneira, dizer, olha, você consegue descobrir lá, pesquise assim. Quer dizer, em qual escola hoje a gente tem um curso de como fazer uma boa pesquisa no Google? Isso é muito importante, porque é com essa realidade que a gente está lidando hoje. É uma coisa mais prática. Né? Diante de tanta informação, o professor tem que ser esse mediador. Exatamente. Esse conscientizador, né? Para que, assim, os alunos possam saber o que realmente é informação, obtendo conhecimento. Quando o professor traz vários gêneros de informação para, assim, poder analisar e oferecer critérios para que o aluno possa assimilar o que deve ser assimilado. Quando você falou que fugiu da escola, eu lembro muito que eu era reprovada em artes. Na 7ª série, o professor falava, você não faz a sombra certa, Andréia. E eu ficava, meu Deus, por mais que eu tentasse fazer aquela sombra, eu não conseguia. E hoje, com a tecnologia, eu faço artes. Pega um filtro do Instagram, você vai fazer cada sombra linda. Exatamente. Então, eu acabou focando muito que eu aprendesse algo que era desnecessário atualmente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso, como o professor José Pacheco fala, a gente precisa realmente conscientizar esse aluno a refletir, a ter valores solidários, a conviver bem, para evitar tanta violência que nós vivenciamos hoje.
Muita violência, famílias se desestruturando cada vez mais por causa da violência, por falta desses valores. Valores que antes, lá no Nordeste, não sei aqui, as crianças pedem, bença meu pai, bença minha mãe. A gente não vê essa aproximação. Às vezes o pai passa o dia todinho pensando só em manter materialmente aquela família e se distancia. E a escola se vê acumulada com essa situação, porque ela não vai conseguir aproximar, não vai conseguir colocar afetivamente o amor que ele não tem dentro de casa. Então, enfim, as TICs acaba aproximando e trazendo experiências que eles veem com outras pessoas, possibilitando assim a reflexão deles. Mas isso tem que ser fundamental, é fundamental que haja uma mediação. E essa é a preocupação que a educação tem que ter. A mediação do educador. Que ele é quem é capaz de fazer esse aluno amadurecer com tais reflexões. Então, professor, eu pergunto, quais são as tendências para a educação, para a formação? As tendências, as propostas, não é? Que são muitas e variadas, mas eu não vou fugir à pergunta, vou só fazer um comentário a várias questões que aqui foram colocadas. E que talvez respondem diretamente. Primeiro, que falaste da questão do cursivo ou não cursivo, falaste há pouco. Eu penso que é preciso nas escolas trabalhar também o cursivo, porque é bom que a gente saiba fazer caligrafia, mas as crianças da geração que estamos a educar não vão precisar disso. Disseste muito bem. Eu penso que as escolas passam demasiado tempo treinando a letra cursiva na fase de alfabetização. Depois a questão da mediação. Outra questão. A primeira vez e única que eu perguntei a um professor porque é que eu tenho de estudar isto, levei uma bufatada e ouvi dizer, estuda porque tu não sabes agora, mas quando fores grande tu vais perceber que vais precisar. Eu já sou grande, nunca precisei daquilo para nada, levei a bufatada e fiquei com ela. A questão dos valores. Nós falamos muito dos valores, não é? Já agora eu tenho um livrinho sobre valores. Chama-se Dicionários de Valores em Educação, mando pela internet. A grande questão é que esses valores são as tendências, a educação, uma matriz axiológica para um projeto humanizador, tudo isso está aí escrito. Mas o problema é que o professor tem que ser exemplo. Um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. Se ele é autónomo, transmite autonomia. Se ele é solidário, transmite solidariedade. E isso não acontece quando o professor está sozinho. Ninguém é solidário sozinho, ninguém é autónomo sozinho. Então há aqui uma crise de valores que também na escola se faz sentir. Depois a questão da mediação. Uma grande tendência, o Robert Feuerstein, o Vygotsky da vida. O que é isso de mediação? Eu sei que o tempo agora está escasso, mas eu vou ousar dar uma ideia de tendência ao vivo e a cores. Estou a selecionar o exemplo. Pode ser este. Aliás, falei dele há pouquinho, numa conversa informal. Quando nós decidimos não dar aula, não sabíamos fazer mais nada. Mas tínhamos lido Gaston Bachelard e outros da pedagogia da pergunta. E esperámos que as crianças fizessem perguntas, o que é um erro. Nós tínhamos de ser proativos também. E nós fizemos perguntas, nós professores. Até que uma criança me devolveu com outra pergunta. E me disse, professor, é verdade que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre? Eu lembro deste momento há 37 anos, como se fosse hoje. Foi tão importante. E eu perguntei, porquê é que tu me perguntas isso? Ele respondeu, porque eu acho que não é. Aquele fedelho de 7 ou 8 anos, pôr em causa a minha sabedoria. Eu que tinha ensinado 7 anos que um ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu dava aula e dava bem. Apresentava umas gravuras, depois falava sobre o nascimento, sobre... Aí eu disse, mas porquê é que tu dizes isso? Professor,
Se é como está no manual didático, que um ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz e morre, eu não sou um ser vivo, nem você. Olha, eu ainda não me reproduzi, nem morri. Você ainda não morreu. Portanto, se é o que nasce, cresce, reproduz e morre, nós não somos seres vivos. Eu fiquei a olhar para ele, fiquei espantado. A seguir vem uma menina e pergunta: ó professor, é verdade que as árvores respiram pelas folhas? Eu aí fiquei, já estava avisado, disse: o que é que tu queres dizer com isso? Olha, eu li no livro didático que respira pelas folhas, a fotossíntese, absorve dióxido de carbono pela folha. Então acho que não é. Mas porquê? Então, se a árvore respira pelas folhas, diga-me lá para onde é que respiram as árvores no tempo em que não têm folhas. Ficam sufocadas, asfixiam. Que diabo. Ou seja, é terrível isto. Essa tendência que há, não é? Teórica, de centrar na criança e tal. Não. Volta à relação. Eu, com essas crianças, fiz mediação pedagógica. Eu parti da pergunta dela e da minha própria pergunta para reaprender. Desaprendendo, aprendendo. Reaprender, que é fundamental. E com ela, eu fiz mediação. Por exemplo, quando uma criança me pergunta: porquê é que há guerra no Iraque? Outra pergunta. Eu vou com ela construir um projeto. O que é que eu faço? Sou um mediador. Eu pergunto: sabes o que é o Iraque? É um país. Sabes onde está? Vamos ver ao mapa. E ele diz: olha aqui, dentro do Iraque tem Rio Tigre, Rio Eufrates. Eu digo: sabes o que é isso? Não. Sabes o que foi a Mesopotâmia? Ele: não. Então escreve. O que foi a Mesopotâmia? Sabes o que foi a Suméria? Não. O que foi a Suméria? Sabes o que foi a Babilónia? Não. O que foi a Babilónia? Sabes o que é? Fomos construindo um guião de pesquisa através de mediação pedagógica. Guião de pesquisa onde estão os conteúdos, a grade curricular nacional e outras necessidades que ele enuncia através dos seus desenhos e sonhos. Então, se nós fizermos isso e deixarmos papaguear, nós seguimos as tendências atuais, que o Gardner, o Willits e outros profetas, entre os quais Lauro de Oliveira Lima, foram deixando ficar. É preciso contextualizar isso em práticas. Eu não vejo, infelizmente, fazer isso. Mas talvez eu esteja a ser pessimista. Professor, eu gostaria de colocar aqui uma questão provocativa, né? A gente ouve dizer, né, que a tecnologia ela afasta as pessoas, que ela acaba com a formação do leitor, as pessoas leem menos, né? Eu gostaria de saber da sua opinião. Eu tenho a minha, mas gostaria muito de que você compartilhasse a sua com a gente. É bem o contrário. A experiência que nós já temos também as novas tecnologias lá no projeto Âncora, lógico, vamos introduzindo gradualmente. Mas não temos sala de computadores. Os computadores estão espalhados, o acesso é livre, a qualquer momento eles vão. E o aumento da leitura existe, o incremento da leitura existe. Claro que muitas vezes a leitura na tela, uma leitura apressada, fragmentada. E é por isso que nós temos uma biblioteca em livro de papel. Não substitui. Aquele contacto, aquele cheirinho, não é? Então, aquilo que nós temos como dado do trabalho que fomos fazendo ao longo dos últimos 40 e tal anos em que eu vou pesquisando, é que a introdução das novas tecnologias aumentou o número de leitores e a qualidade da leitura. Com certeza. Se for para o contrário, é melhor não... E mais... É lendo que se aprende a ler, não é? E hoje, na alfabetização dos jovens, que é a grande questão, não é? O grande gargalo, como os brasileiros dizem, ela pode ser facilitada através da leitura feita numa tela de computador, nos jogos interativos que lá tem, e não naquelas coisas do papai pipopu e do tatati totu, do vovô que viu a uva e tal. As crianças estão lendo até em telefone. Eu volta e meia vejo crianças sentadas olhando fixamente para aquela tela, horas a fio. Tenho até vontade de dizer que, menino, isso vai estragar teu olho, vai ler numa tela um pouquinho maior, mas, enfim, mas realmente estão lendo mais, eu concordo com isso. E eu tenho medo que nós voltemos unicamente para a questão das novas tecnologias. Eu vi certamente alguns já presenciaram, crianças, não no Brasil, eu vivi na Europa, não é? Já com as novas tecnologias, e nos Estados Unidos, ainda há pouco eu estive lá, com o Luciano, que ainda agora estava aí. Eu vi crianças a mexer nos mapas, a fazer assim como quem no iPad abre a imagem no mapa de papel. Eles olhando. Eu fartava-me de rir com eles, porque eu sou do tempo em que não havia... Para eles é uma novidade. Ou então aquela história da criança que está na máquina de escrever, viram na internet, está lá, vão ver.
Já agora Ken Robinson também, vão ver o que ele escreve. Ela está a bater as teclas na máquina, olha para a outra e diz, ui, faz print direto na máquina de escrever. É mais rápido do que fazer o... A criança hoje realmente está noutro mundo, e se nós vamos apenas subordiná-las àquilo que são os cânones da escola tradicional, do livro didático, é muito pouco. Vamos deixar que eles tenham acesso a todo o resto. E eu acho também a questão de a tecnologia afastar as pessoas, não é verdade, é exatamente o contrário. As pessoas ficam muito mais próximas e elas têm a possibilidade de escolher as turmas que elas querem. Quando você estava restrito ao teu ambiente familiar ou à tua vizinhança, você estava com as pessoas que o destino colocou logo ali à tua frente. Isso significava também um pool de conhecimento reduzido, de possibilidades profissionais, de vislumbres. Por exemplo, hoje você pega um menino na Amazônia, digamos, e vai que esse menino seja um talento fantástico de glaciologia, o estudo do gelo, coisa que ele nunca saberia de outra forma, porque não há isso perto dele. Ele, através da internet, vai encontrar pessoas que se interessam por aquilo, vai fazer amigos. Eu tenho grandes amigos que eu não conheço, e não são menos amigos do que os amigos que estão ao meu lado. E mesmo que a gente conhece, né? O meu maior parceiro de trabalho, eu trabalho aqui no Rio, ele trabalha em Pelotas, Rio Grande do Sul. Né? E a gente se fala todo dia porque a gente tem um trabalho colaborativo. E você ficou muito mais próxima dele com a tecnologia, não é verdade? Com certeza, com certeza. Isso acontece com as crianças também, e especialmente acontece com as crianças. Quer dizer, eu já vejo com as crianças menores que elas não fazem nenhuma diferença entre amigos que elas conhecem ao vivo e amigos que elas conhecem online. É tudo a mesma coisa, não tem, é só uma forma de conhecer. Melhor até o trabalho cooperativo, né? Hoje eu trabalho com uma parceira de Campo Grande, que está na plateia, Márcia, e ela é da CRE de Campo Grande, que quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é um bairro distante. Né? E a gente trabalha e se fala todo dia sobre trabalho, via Facebook, que nem a colega falou. Né? Eu acho que essa questão da aproximação depende muito da mediação e do uso que a gente faz da tecnologia. Olha, então, eu achei, desculpem, eu fiz uma promessa falsa para vocês. Eu disse que a gente teria mais perguntas, mas vocês veem que isso aqui rendeu tanto que o tempo realmente não dá. Nós temos só mais 5 minutos, então eu vou pedir pequenas conclusões para cada um de nós aqui. Começa por você, Gisele. Bom, eu ontem estava acompanhando o debate e destaquei 3 palavras que eu acho que foram a tônica do debate de ontem, que foi ousadia, formação, que hoje eu mudo para transformação, que é o que eu acredito. E a minha consideração é que a educação ela pode ser transformada com mais ousadia. Ousadia dos gestores, das políticas públicas e também do professor na sala de aula. Ousadia de todos, num trabalho colaborativo, é capaz de mudar essa escola. Né? E não acredito que a escola não consiga se transformar, né, para o próximo século. Não acredito que a escola vá terminar obsoleta. Eu acredito numa transformação com ousadia e colaboração. Como a colega, eu disponibilizo o Facebook para, assim, compartilhar com todos. É só colocar Instituto Monsenhor Hipólito, que lá temos todos os projetos que são desenvolvidos na escola. E quem desejar entrar em contato, ficar conversando ou tirando dúvidas, podem aproveitar esse espaço. É maravilhoso poder colaborar experiências e estar com todos aqui presentes. E agradeço a Firjan pelo convite. E a todos aqui presentes por estarem aqui compartilhando as nossas experiências. Cristiana. Só para finalizar, também agradeço o convite. Eu gostei muito da tônica das reflexões que estão sendo feitas aqui, o fato de levantar o papel do gestor, dessa ousadia. E como professor, eu acho que o professor realmente é a peça-chave, porque é ele que está em contato com o aluno. A gente, às vezes, fica com medo que o aluno, nossa, ele sabe mais tecnologia, ele nasceu naturalmente já usando. Mas é a mesma coisa que a gente pensar, puxa vida, eu sou burro, porque tem uma criança de 2 anos que fala inglês e eu não sei falar inglês com
tantos anos, é que é natural para eles. Mas eles precisam muito mais do adulto do que nunca, porque se não tiver quem guie eles por esse mundo novo, assim como a mãe, os professores ensinam a usar bem a língua, nosso papel é usar bem a tecnologia. E a melhor coisa que nós temos a fazer é nós mesmos experimentarmos, que quanto mais nós usamos, mais nós vemos como que o poder dela e como que ela nos transforma, até nosso processo cognitivo. Então, fica a minha reflexão nesse sentido. Eu iria recuperar a ideia da ousadia, não é? E da transformação. E agradecer, não é? Agradecer a vossa paciência e pedir desculpa de falar em português de Portugal e deixar mais uma tarefa para casa. Uma metáfora também. Pode ser esta, a questão da ousadia e da transformação para que realmente as novas tecnologias fiquem ao serviço da pessoa e da humanização da escola. Há muito tempo atrás, perguntaram a Michelangelo como foi possível ele ter feito a estátua de Davi, uma estátua de quase 4 metros em mármore. E Michelangelo respondeu, foi fácil. Perguntaram, fácil como? Essa maravilha, realmente, nem parece uma produção humana. E Michelangelo voltou a dizer, não, foi fácil. Mas foi fácil como? E Michelangelo respondeu, olha, eu olhei o bloco de mármore de 4 metros e imaginei o Davi dentro do bloco. Foi fácil. Depois, foi fácil. Foi só tirar tudo o que não era Davi para ficar o Davi. Foi fácil. Vamos pensar, se eu estivesse na Europa, em Portugal, teria de explicar a metáfora. Olhamos para a escola, o que é que está a mais? O que é preciso tirar? Para os seus brasileiros eu não precisarei de explicar a metáfora. Não? Fiquem em paz e a gente volta a conversar na internet. Vamos aos livrinhos que eu vou mandar. Muito obrigado.